Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Louvado seja Deus por essa noite, porque temos, embora ainda envolvidos em toda esse estado de exceção que o coronavírus trouxe a nós, temos motivos para celebrar o nosso Deus. O compêndio doutrinário majoritário das igrejas presbiterianas, conhecido como Confissão de Fé de Westminster, diz no seu primeiro artigo que a razão da existência humana está repousada em louvar a Deus e ter em Deus o seu real prazer. E essa é uma palavra que nós confirmamos lá no Salmo 150, do versículo 1 até o versículo 6, quando o salmista diz: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante à sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Essa é a condição primordial da vida de um cristão, louvar a Deus. A nossa existência só faz sentido quando nós a colocamos para o louvor do nosso Deus. Alguns, infelizmente, têm dito que a necessidade ou a condição inequívoca de que precisamos estar reunidos no templo para que nós possamos louvar a Deus. Isso não é verdade. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Ou seja, esse é um convite de Deus para que a criação, onde quer que ela esteja louvando a Deus. É claro, evidente, que de forma ordinária, nos meios normais, nas condições normais, nós precisamos estar reunidos. É isso que nos diz o escritor de Hebreus. Não deixei de congregar-vos, como é costume de alguns. Só que não é a primeira vez na história do cristianismo em que o povo de Deus é privado de estar reunido. Mas em nenhuma dessas épocas, em nenhum desses tempos, Deus deixou de abençoar o seu povo, Deus deixou de derramar a sua bênção sobre a vida do seu povo, e ainda Deus deixou de controlar a história. Jamais. Deus continua controlando a sua história, Deus continua abençoando o seu povo, Deus continua sendo digno de todo louvor e de toda adoração. E por isso, ainda que separados fisicamente, mas unidos de coração e de alma, nós podemos louvar ao Senhor com alegria. Amém? Vamos orar a Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo grandioso privilégio que o Senhor nos concede de, embora envolvidos em uma situação ímpar, na nossa vida, podermos louvar o Senhor. Sabemos que temos enfrentado inúmeras dificuldades, sabemos, Senhor, que muitas dessas dificuldades têm trazido angústias, incertezas aos nossos corações, mas sabemos porque a Tua palavra nos afirma de que em todas as coisas o Seu plano está, e está também a Sua vontade soberana, que é boa, perfeita e agradável. E por isso nós descansamos em Ti e adoramos o Teu nome. Pedimos-te, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Sabemos que somos pecadores e todos nós, a uma, não fazemos absolutamente nada de lavra própria que agrade ao Senhor. Mas Te louvamos por Jesus Cristo, que veio ao nosso encontro por amor e tomou sobre si o fardo que era nosso, para que nós pudéssemos ser libertados para a glória do Teu nome, para a nossa alegria. E por isso, ó Pai, receba o louvor, receba a adoração, receba a honra, receba, ó Pai, as nossas vidas nessa noite, porque nós só existimos para Te adorar. E, ó Pai, fica conosco, abençoa-nos e seja engrandecido. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Aleluia. E por isso, porque Deus está cuidando de tudo, mesmo quando a impressão de tudo que está à nossa volta leva-nos a crer de que o caos está ao nosso redor, porque Ele está cuidando de tudo, nós podemos louvá-lo com cânticos, com muita alegria. Vamos cantar ao Senhor? Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.
Estamos aqui mais uma vez para prestar culto ao Senhor, cantar algumas canções, alguns louvores, embora cada um em suas casas, mas gostaríamos que todos estivessem em comunhão aqui, cantando juntos para o nosso Senhor. Vamos cantar sobre o seu amor, sobre o seu ousado amor que pagou um preço altíssimo por nós, mesmo nós não tendo valor algum. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Vamos cantar Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amado Pai, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Pai, nós declaramos que o Senhor é o Senhor, dono das nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, ó Pai. Nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor pagou aquele preço alto lá na cruz pelas nossas vidas, Pai. Mesmo nós sendo os pecadores, nós sendo falhos, Deus, o Senhor pagou aquele preço, ó Pai, e nos deu vida, Pai. Obrigado por tudo, esteja nos abençoando, abençoando a tua igreja, Pai. Abençoando o decorrer desse culto, ó Pai, esteja cuidando da vida do pastor, ó Pai, da vida de cada membro dessa igreja, Deus, em nome de Jesus, amém. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é bom render a Ele o louvor que é devido ao nome do Senhor. E nesse mês de maio é o mês que nós estamos já celebrando, já alguns domingos, o tema família, louvando a Deus pela família. E hoje também nós vamos, seguindo a nossa meta, falar um pouco mais sobre família e crises, família em momentos de crise, talvez algo muito próximo daquilo que nós estejamos vivendo nas nossas vidas. E eu queria convidar a você para abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27. Mateus 7, do 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica,
será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós te adoramos, Senhor, pela tua palavra bendita sobre nós. Te bendizemos porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Suplicamos, Teu Pai, no nome de Jesus, que ela venha ao encontro da nossa necessidade, que o Teu Espírito Santo a aplique a nós, para que nós vivamos exatamente aquilo que Tu tens para nós. Abençoa-nos, fala-nos ao coração e seja engrandecido, ó Deus, a nossa vida, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão e irmã, quando nós olhamos e estudamos as famílias bíblicas, nós podemos observar que muitas dessas famílias enfrentavam situações muito semelhantes às que nós podemos passar hoje em dia. Muitas dessas famílias foram vítimas de crises gravíssimas no decurso da história. Fazendo uma linha cronológica, a primeira família da Bíblia a entrar em uma grande crise foi a família de Adão. Segundo o texto de Gênesis, no capítulo 4, a crise surgiu entre os seus filhos. Caim começou a encher o seu coração com ciúme, com inveja. E ciúme e inveja são sentimentos profundamente destrutivos na vida familiar. Na família de Jacó, por sua vez, houve um sério problema de relacionamento entre os seus filhos. José era objeto também de ciúme e de inveja, conforme nos relata o texto do Gênesis no capítulo 37. Esse texto nos relata que os seus irmãos, os irmãos de José, rejeitavam a ele os seus sonhos e se revoltavam contra o seu pai porque este o preferia em comparação aos seus irmãos. Mais tarde, esses irmãos chegaram a vender José como escravo para a terra ímpia dos egípcios. Na família de Abraão, houve uma grave crise entre Sara e sua serva chamada Agar. Deus havia prometido a Sara um filho. Sara não espera, por sua vez, o cumprimento da promessa de Deus e pede a Abraão que tenha um filho dessa escrava, que era mais jovem e que estava naturalmente apta para dar à luz. Essa precipitação da parte de Sara gera uma das mais inseguras condições no coração de Sara contra a sua serva. Sara chega ao ponto de ordenar a Abraão que mande Agar embora juntamente com seu filho. Quando nós lemos 1 Samuel também, nós nos lembramos da família de Ana. E podemos ver os conflitos que essa família enfrentou dentro da sua casa com Penina. Ana era humilhada por não poder ter filhos, mas Deus a honrou e abriu a sua madre, conforme diz o texto. Todas essas famílias, queridos, venceram seus conflitos. Todas essas famílias suplantaram as intempéries. E sabe por quê? Porque todas elas estavam firmadas sobre a rocha. E este é o primeiro modelo de família para a nossa vida hoje. Já que estamos falando no assunto de família, e queremos ser família abençoada por Deus, família firmada na rocha, o primeiro modelo que nos salta da Escritura é justamente a família firmada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, 24 e 25. Diz o Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Perceba o que diz o versículo 24. Edificou a sua casa sobre a rocha. Esse versículo nos fala sobre uma casa que foi firmada sobre a rocha. Esse é o nosso primeiro modelo de família. Aquela família que está firmada sobre a rocha. O que significa isso? Qual é o significado dessa palavra? O que isso significa para nós? Queridos, o símbolo que a Bíblia nos traz é da rocha. Aquilo que é resistente, que é durável,
que é persistente, que é firme, que é estável. O projeto de Deus para as nossas famílias é que as nossas famílias tenham as qualidades da rocha. Ou seja, que as nossas famílias tenham resistência, que as nossas famílias tenham firmeza, que as nossas famílias tenham estabilidade e também durabilidade. Para o nosso lar ter as qualidades da rocha, nós precisamos firmá-la em Cristo. Essa rocha não pode ser obtida, não pode ser colocada como alicerce aquém de Cristo. O próprio Cristo é esse alicerce, é essa própria rocha. E por isso nós precisamos colocar Jesus no centro das nossas decisões. Precisamos colocar a Cristo na solução de todos os nossos conflitos, de todas as nossas crises. Por que casamentos acabam? Por que famílias não duram, não resistem às intempéries? Queridos, porque elas não estão firmadas sobre a rocha que é Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 3 e 4. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Encontramos ainda mais uma informação importante nessa palavra de Mateus capítulo 7, do versículo 25. Jesus prossegue dizendo: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ao ser exposta ao vento, às tempestades, às enchentes, a casa sobre a rocha continua firme, continua de pé. Querido irmão e irmã, assim é a família no projeto de Deus. Jesus nunca disse que no mundo nós não teríamos aflições, intempéries, dificuldades, lutas. Ao contrário disso, Jesus disse que nós as teríamos, de que essa jornada por essa terra seria uma jornada de lutas, de aflições, de tomar a cruz e segui-lo, de sofrer pelo nome de Jesus também. Mas quando essa família está firmada em Jesus, embora ela tenha momentos de crise, obviamente tem, de angústia e até de dor, ela permanecerá de pé, porque o Senhor Deus é quem está no comando dessa família e Ele mesmo é quem a susterá para a glória dele mesmo. E por isso mesmo, sendo atacada, essa família resiste de pé. E hoje, olhando para a realidade da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos, dos relacionamentos que existem no nosso lar, do ambiente de convivência que há na nossa casa, será que eu e você nós podemos concluir que a nossa família também está firmada sobre a rocha? Não basta ser frequente a uma religião, a uma igreja. Hoje nem temos condições de sermos frequentes fisicamente, tendo em vista os protocolos de saúde pública. Mas não basta pertencer a uma religião, não basta ser adepto de um sistema humano. É preciso ter a vida totalmente entregue à mão de Jesus Cristo, para que Ele mesmo, segundo os padrões da Escritura, venha lapidar a nossa rocha, a nossa família. Olha o que diz o Salmo 127, no versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Muitos são aqueles que infelizmente naufragam em seu projeto de família porque a têm construído sobre os seus próprios fundamentos. Muitos são os lares que são constituídos segundo o pensamento daqueles que humanamente os constituem. Esquecendo-se dos preceitos de Deus, esquecendo-se dos parâmetros de Deus. Fundam seus lares à semelhança das suas próprias escolhas, dos seus próprios fundamentos, só que dessa forma, mais cedo ou mais tarde, infelizmente, tal construção, que é naturalmente frágil, vai ruir. E esse é o momento, querido irmão e irmã, que nós precisamos olhar para o modelo que Cristo deixa para nós e vermos o que temos feito e louvar a Deus porque ainda temos tempo de fazer
aquilo que precisa ser feito, se ainda não tivermos feito. Mas há um segundo modelo que Cristo nos coloca no texto, e esse mesmo segundo modelo, sobre o qual se pode, infelizmente, construir uma família, segundo a vontade daquele que se propõe a construí-la, é o modelo da família firmada sobre a areia. Versículo 26 e 27 de Mateus 7. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Na Itália existe uma construção muito famosa, justamente pela imperfeição que ela ostenta. A famosa Torre de Pisa, que foi construída sobre um solo instável, algo que não era sólido o suficiente para que ela se mantivesse ereta, de forma alinhada. E por isso, pela instabilidade do terreno sobre a qual ela foi construída, ela começou a inclinar, a ceder. Diante daquela situação, os engenheiros contratados ali tiveram que reforçar a base dessa torre para que ela não caísse. Porque se alguém não fizesse alguma coisa, fatalmente, aquela torre iria desabar. E sabe qual que é a moral da história, para que nós peguemos essa ilustração? Do mesmo modo que uma torre afunda se não estiver firmada sobre a rocha, há muitas famílias que estão em processo também de ruína e de decadência porque não estão firmadas na rocha, que é a palavra do Senhor. Por muitas vezes, de forma imperceptível, aquela torre não se tornou torta da noite para o dia. Foram processos lentos que tiraram do prumo original para aquilo que temos hoje. E aquilo que é percebido hoje demorou muito tempo para acontecer, por muitas vezes. É isso que acontece nas famílias que são firmadas sobre a areia. Jesus diz no versículo 26, a mesma coisa que ele disse a respeito da outra casa. Edificou a casa sobre a areia, a outra era sobre a rocha. A areia, por sua vez, é símbolo de incerteza, é símbolo de inconstância, de instabilidade, de maleabilidade. Que representa isso? Quando Jesus faz esse paralelo com a família, queridos, a areia nada mais é do que a falta de alguns preceitos básicos da Escritura e, primordialmente, a falta da direção do próprio Deus na vida desse lar. Também a falta de perdão, a ausência de comunhão, a ausência de oração, de comunicação, de diálogo, e é a intolerância e o ciúme vigentes, é o vício que por muitas vezes toma lugar de honra em alguns seios familiares. E o resumo de tudo isso, que nós poderíamos elencar aqui com uma série de adjetivos infindos, o resumo de tudo isso é a falta de que Deus seja a prioridade da vida desse lar, é o motivo primal da sua iminente ruína. Não permita que a sua família seja destruída. Firme a sua família em Cristo. Jesus é a rocha sobre a qual todo o nosso chão precisa ser lançado. E meu querido irmão e irmã, já partindo para a conclusão da nossa meditação, eu gostaria de relembrar a você a história de Jó. Esse personagem é tão conhecido da Escritura. A família de Jó estava destruída no decurso do relato do seu livro. Estava no fundo do poço, como diz a linguagem popular. Mas das profundezas da sua angústia, Jó ergueu ao céu 16 vezes a pergunta: por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que eu perdi os meus filhos? Por que a minha dor não cessa? Por que o Senhor não me mata? Por que o Senhor não responde às minhas orações? Eram indagações da perplexidade de Jó, diante a falta de respostas a tudo aquilo que lhe acometia. E Jó lança para Deus mais de 30 vezes a sua queixa, a sua perplexidade. Jó abre o seu coração, Jó extravasa a sua dor.
espreme as suas feridas, chora as suas mágoas. É um momento de total desnudamento de Jó, devido à completa e absoluta falta de respostas. E como resposta às suas perguntas perturbadoras, naquele momento ele só escutou o silêncio de Deus. Deus não respondia, segundo o anseio de Jó, às suas mais profundas questões. Deus não queria falar a Jó naquele momento. E a mulher de Jó então fica revoltada contra Deus e pediu então que o seu marido amaldiçoasse a Deus e morresse. Os amigos de Jó também fizeram cáusticas, críticas e falsas acusações, dizendo que o sofrimento dele também era fruto de algum pecado que ele havia cometido diante de Deus. Aquela família de Jó estava numa situação terrível. Eles estavam precisando de algo de fora, algo de Deus. Há uma palavra que é muito dita e muitas vezes incompreendida, que é a palavra avivamento. O que é avivamento? Avivamento não é sair pulando, dando cambalhotas, gritando. Avivamento, literalmente, é aquilo que está morto, que está inerte, ser vivificado por uma ação de fora. É aquilo que o Espírito Santo produz na vida do seu povo. Paulo chega a dizer que nós, enquanto ímpios, enquanto incrédulos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E que Deus nos deu vida, e nos deu vida em abundância. Ou seja, se estamos vivos é porque Deus aprove a Ele ter misericórdia de nós. A família de Jó precisava de um avivamento, precisava de um sopro de fora. Eles estavam no meio das trevas da dor. E no meio disso tudo, Deus, o soberano sustentador e criador de toda a história, faz surgir a luz da esperança. Do caos da situação que estava em volta à família de Jó, Deus faz brotar a restauração. Do deserto também Deus faz brotar uma fonte de esperança que começa a jorrar no seio daquela família. Deus se revela então a Jó. Mostra-lhe a sua soberania, o seu controle sobre todas as coisas. E Jó então finalmente compreende que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Jó capítulo 42, versículo 2. O sofrimento de Jó, em vez de endurecê-lo, levou-o para mais perto de Deus, levou-o para buscar mais a presença de Deus, e o Senhor converteu em bênção toda a maldição que o diabo lançou sobre Jó, com a permissão do próprio Deus. Deus não apenas restaurou fisicamente a Jó, mas principalmente, queridos, firmou-o na confiança de que Deus se encontrava muito além do que Jó estava vendo até ali. E Jó declara: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Versículo 5 do capítulo 42 de Jó. Deus restaurou tudo aquilo que estava na circunstância da temporalidade de Jó. Jó ficou mais rico do que tinha sido antes de toda a tragédia lhe alcançar. Os negócios dele voltaram a prosperar. Seus empreendimentos voltaram a dar certo. A bênção de Deus enriqueceu a Jó. Deus restaurou também a saúde de Jó. Curou as suas feridas, curou as suas enfermidades. E ele viveu mais 140 anos. E viu a sua descendência se prolongar por sobre a terra. Deus também restaurou o casamento de Jó. Aquela mulher amarga, revoltada, que pediu que o marido amaldiçoasse a Deus e morresse, foi curada por Deus e eles tiveram ali um recomeço, uma restauração. E Deus restaurou também os filhos de Jó. Jó, capítulo 42, versículo 13 em diante. Deus lhe deu outros 10 filhos e agora Jó tem 10 filhos no céu, aqueles que Deus havia tomado para si, e 10 filhos na terra. A intenção do inimigo, quando chegou diante de Deus, era que Jó fosse totalmente aniquilado, destruído. Mas Jó saiu da crise mais fortalecido, mais rico e mais perto de Deus que ele nunca havia sido antes, tal qual ele nunca havia experimentado antes.
E hoje, meu querido irmão e irmã, Deus pode fazer também um milagre na sua vida e na vida da sua família. Talvez você esteja triste e, de certa forma, com razão, por tudo aquilo que nos acontece. Estamos impedidos de estarmos juntos, gostaríamos de estar juntos, gostaríamos de estar ouvindo essa palavra presencialmente aqui na igreja. Eu sei que é assim. Mas Deus tem os seus propósitos e Deus pode fazer um milagre hoje na minha, na sua vida, na nossa família. Se você está vivendo uma crise pessoal, familiar, mas confie em Deus, a minha proposta para você é que você, se estiver murmurando, deixe murmurar. Ore mais e se coloque efetivamente plantado na rocha, que é Jesus, que é a sua palavra. Tenha confiança de que Deus deseja restaurar em todas as áreas da nossa vida, todas as coisas que vêm dele. Porque há muitas coisas que são estritamente nossas e que precisam sair. E Deus quer fazer assim para a glória dele mesmo e para a nossa alegria. Deus quer restaurar os relacionamentos. Deus quer curar as nossas feridas. Ele quer abençoar os nossos casamentos. Deus quer reconciliar-nos uns com os outros e nós com Ele também. E hoje Deus nos dá a oportunidade de refletirmos sobre esse assunto e de suplicarmos que Ele venha com graça, com poder e com misericórdia sobre a nossa vida, restaurar a nossa sorte. Hoje é dia de restauração para a minha vida, para a minha casa, se eu confiar em entregar a minha vida a Deus. O Salmo 37 tem aquela parte maravilhosa que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quantas e quantas vezes eu e você estamos tentando que o mais seja feito segundo a força do nosso braço, segundo as nossas próprias estratégias, quando Deus diz que nós precisamos entregar, que nós precisamos confiar e esperar que todo o resto Ele mesmo fará. Hoje é o tempo de buscar um avivamento verdadeiro, bíblico, um enchimento de Deus na nossa vida, na vida da nossa família. E isso tem pouco a ver com a questão de estarmos ou não no templo. Tem a ver com a confiança irrestrita e inegociável que temos no Deus da nossa salvação. Porque, como eu disse no início, essa não é a primeira vez que o povo de Deus é disperso de poder reunir-se num só lugar. E nunca, no decurso da história, Deus deixou o seu povo abandonado. Trazendo um paralelo com o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está caminhando conosco. Ele vem junto a nós. Ele sabe que tudo aquilo que envolve a nossa situação entristece muitas vezes o nosso coração, mas Ele faz todas as coisas para o nosso bem. E mais do que isso, o coronavírus ou qualquer pestilência, ou vírus, ou qualquer outro tipo de coisa, não estão alheios, não estão contra a vontade de Deus, ou não estão à parte da vontade de Deus. Ao contrário, o Deus que fez todas as coisas, mesmo aquelas que nos são incompreensíveis, faz todas as coisas para a glória dele e para a nossa bênção. Vamos orar pela nossa família, orar pelo nosso lar, para que Deus restaure o nosso coração, para que Deus nos encha de esperança, para que Deus feche todas as frestas dos nossos relacionamentos e que nós possamos estar firmados na rocha que é Jesus. Ó Deus, nós queremos te agradecer nessa noite pelo grandioso privilégio que temos de ter a tua palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu suplico-te, ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja com cada um daqueles que ora comigo neste momento. Abençoe a cada lar, a cada família, ó Pai, no nome de Jesus, e que todas as coisas, ó Pai, que temos colocado diante de Ti, sejam contempladas no Seu trono de graça, e que, segundo a Sua vontade, sejam respondidas para a nossa alegria e para a glória do Teu nome. Abençoa-nos, fica conosco, seja engrandecido e nos fortalece para que nós passemos por essa fase guardados, seguros, abençoados pela presença do Senhor, pela promessa do Senhor na nossa vida. Te adoramos, te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão e irmã. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa cuidar do seu lar,
Nós já estamos partindo para o encerramento do nosso culto. Se você tem alguma necessidade, você tem, total liberdade para entrar em contato conosco. O meu WhatsApp está no boletim, leia o boletim, telefone também. A secretaria funciona de segunda a sexta, de 7 às 11 da manhã. Pode procurar a nossa irmã, a diaconisa Eliane também. A diaconia está de plantão, o conselho está à disposição. Enfim, a igreja, embora esteja engajada na luta contra o coronavírus, está ativa, está trabalhando, assim como o nosso Deus não deixa de trabalhar em favor daqueles que confiam nele. Então, caso você tenha alguma necessidade, não hesite em nos procurar, leia o nosso boletim informativo dominical, esteja atento aí às redes sociais, que tem sido o nosso veículo principal de comunicação, e que Deus possa abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Como diz aquele texto famoso, aquele dizer famoso, até que eu de novo os veja, que Deus os guarde pela sua potente mão, até o dia que nós nos vermos de volta. Recebam a bênção no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Cristo vivo de Deus e que as consolações ternas, abençoadoras, acalentadoras no nosso coração do Espírito Santo estejam com cada um de vocês e com todo o povo de Deus que se encontra espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E até amanhã, às 20 horas, na live da Mocidade, lá no Instagram.